fascismo. E eu acho que nós já temos o Márcio conectado novamente, agora pelo WhatsApp. Márcio, vamos ouvi-lo. Boa tarde. Boa tarde. Só terminando, então, Por aquilo que a favor. gente vinha falando, acredito, então, que a questão atacada pelo Trump, que não foi atacada pela Câmara, foi a questão da economia. E as minorias, antes de tudo, têm problemas econômicos, né? Sim, Então, me pareceu muito claro de que ela errou o discurso, porque o governo que ela participou, que ela participa, que ela é vice-presidente, não apresentou soluções. Então, ela não tinha nem como defender uma guinada, porque ela estava defendendo a continuidade. Então, no final das sim. contas, para ela acabou sendo uma tarefa muito difícil. Ela era uma candidata inequivocadamente ruim, por exemplo. Ela não dava entrevistas porque ela tinha uma fragilidade retórica evidente. A entrevista dela para Fox News foi catastrófica. Mas me parece, eu não sei se é a avaliação que você faz, me parece que quem realmente contribuiu para a derrota dela foi o governo mal avaliado do Joe Biden. Sem dúvida alguma, um governo com 40% de aprovação não me parece que é um governo que conseguiria ser reeleito ou eleger uma sucessora diretamente ligada a ele, Uhum, né? Ao contrário do que todo mundo dizia, eu não acho que, nunca achei que esta fosse a eleição mais apertada da história dos Estados Unidos. Para mim, nós tivemos outras eleições muito mais apertadas, e para mim sempre tive muito claro, e nós dois conversamos sobre isso, muito claro de que o Trump venceria, né? Eu uhum. acredito que tentou-se passar no mundo inteiro a ideia de que havia um empate que estava indefinido, mas na verdade não. Tudo esteve sempre muito definido para as pessoas que pesquisam e acompanham eleições, especialmente nos Estados Unidos, como eu, há tanto tempo. Estava muito claro de que a gente tinha uma clara tendência pró-Trump e que ele deveria vencer essa eleição. Obviamente, os brasileiros distantes dos Estados Unidos querem saber como é que fica as relações políticas e comerciais entre os dois países. E daí vamos começar pelas relações políticas. O presidente Lula deu uma declaração à TV francesa que me parece meter os pés pelas mãos. Primeiro, escolheu uma candidata, Kamala Harris, que foi derrotada. Segundo, fez comentários desairosos sobre o Trump, dizendo que a sua volta ao poder seria uma espécie de retorno do nazifascismo. Como é que abre essa relação entre o governo brasileiro e o novo governo americano? É possível superar este amargor inicial? Olha, Macalossi, a gente pode primeiro olhar para a situação posta anteriormente à declaração do presidente Lula. A situação era a seguinte: no plano de governo do presidente eleito Donald Trump, existe meia página na área de relações internacionais sobre a América Latina. E não existe nenhuma linha sobre o Brasil, né? Ou seja, o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos. O Brasil não está na agenda política de prioridades. Segundo, o presidente Trump é alguém que leva em conta muito mais a sua relação pessoal com os mandatários do que efetivamente relações de Estado. Nisso, ele se coloca numa situação muito semelhante ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As relações pessoais são mais importantes do que as relações de Estado. Então, nisso, o Brasil já cai mais um degrau, porque não existe uma relação pessoal entre o presidente Lula e o presidente eleito Donald Trump. E mais do que isso, existe um alinhamento do presidente eleito Donald Trump com o ex-presidente do Brasil, o Uhum. opositor do presidente Lula, que é o Jair Bolsonaro. E, terceiro, o presidente Lula conseguiu cavar ainda mais um fosso nessa relação entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca, dizendo que seria um retorno de um nazifascismo. Ou seja, ele realmente ali conseguiu cavar um fosso e deu uma declaração na qual o presidente Donald Trump
provavelmente não o perdoará tão cedo. Então, me parece que se criou um fosso. O Brasil conseguiu abrir mais esse fosso ao invés de se aproximar, e de nada adianta a nossa diplomacia ou o Itamaraty, no Palácio do Planalto, onde está o assessor especial de Relações Internacionais, Celso Amorim, dizer que a relação do Brasil com os Estados Unidos é importante e que se verá com carinho. Não existe isso. O governo brasileiro não possui canais de diálogo direto com os novos representantes da diplomacia de Donald Trump, das pessoas que estavam envolvidas na área de relações exteriores. O Brasil não tem nenhum back channel com Trump e os Estados Unidos nesse momento, num futuro governo trumpista, e o presidente brasileiro cavou um fosso na futura relação entre os dois mandatários. Então, me parece que o Brasil não sai, pelo menos neste primeiro momento, numa situação de qualquer privilégio com a nova administração americana. Márcio Coimbra, uma última pergunta em relação à economia. O mercado americano é o segundo maior destino de exportações brasileiras. O Brasil tem nos Estados Unidos seu segundo parceiro comercial, um comércio, fluxo aí de 70 bilhões de dólares, um pouco mais do que isso, atrás apenas da China. Um dos itens, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, que acaba sendo mais vendido para os Estados Unidos são, por exemplo, máquinas agrícolas. O nosso ouvinte Fabrício aqui mencionou o protecionismo, e Trump é um protetor da indústria nacional norte-americana. Como é que você vê o mercado americano para o Brasil? Independente da relação política entre Lula e Trump, você acha que vai ser mais difícil ampliar negócios por lá? Ou, seguindo a percepção que se tem de Trump como um criador de acordos, já que ele é empresário, há margem de se construir uma ponte por cima dessa tese protecionista? Olha, Macalossi, a gente falou da relação política, agora é relação econômica. Não me parece que haverá mudança na relação econômica. O que está posto, está posto. Né? Agora, nós precisamos ver se isso será ampliado. Não sei se será ampliado. Não me parece que tenhamos grandes oportunidades de ampliação. Me parece que os Estados Unidos vão voltar mais para dentro de si. Mas aí nós estamos falando de uma economia mais na área de defesa, onde o presidente eleito já falou que quer construir um domo, como existe o Domo de Ferro em Israel, ou seja, ele quer que os Estados Unidos foquem nessas indústrias nesse momento. Há também outras indústrias do meio oeste, mas não me parece que sejam indústrias que entrem em colisão com a indústria do Rio Grande do Sul. Então, nesse primeiro momento, nós não temos nada a perder. Em relação à economia, nem precisamos nos preocupar com qualquer atuação protecionista. Me parece que isso vai continuar e me parece que a relação deve continuar sadia, até porque são relações privadas, né, que dependem muito pouco do governo, e não me parece que o governo vai agir para conseguir qualquer tipo de forma de criar obstáculos nesse sentido. Ocorre uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Chico Kim. Ele perguntou sobre Trump junto com Musk contra Lula. Musk me parece vai ter algum papel no governo americano. Vai ser tão influente assim na sua avaliação? Sim, me parece que será influente. Não acredito que seja um secretário, mas acredito que ele possa ser um conselheiro. Porque ele assumindo uma posição no governo, ele cria-se algumas limitações empresariais para ele. Então, me parece que ele possa muito mais ser um conselheiro e estar perto do presidente, e muito perto, do que efetivamente assumir algum posto oficialmente dentro do governo. Ser uma espécie de eminência parda. Meu caro Márcio Coimbra, obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes, pelo seu tempo, e até um próximo contato. Eu que agradeço, Macalossi, satisfação imensa conversar contigo e toda a tua audiência. Um forte abraço. Márcio Coimbra é cientista político e presidente do Instituto Monitor da Democracia. 17 horas